Bom, gente, estamos aqui neste momento diante do nosso rabino e professor de hebraico e de grego, é o nosso rabino Israel. Israel, diante de um assunto muito polêmico que muitos teólogos estão batendo cabeças uns com os outros e não estão chegando a uma conclusão, isto é, a uma conclusão firmada acerca de quem é Melquisedeque, que hoje o cristianismo adota em uma visão panorâmica e escriturística, que Melquisedeque, ele foi rei de Salém. Então eu quero lhe perguntar, eu quero fazer uma pergunta para você responder aos telespectadores que em breve vão estar ao alcance desse vídeo. Para você, quem foi este Melquisedeque? Respondendo a pergunta do ilustre Yosef, primeiramente eu queria mandar uma boa tarde aos telespectadores que nos ouvem neste momento, e em colocação à sua pergunta, Yosef, eu neste momento não quero nem me referir à liturgia hebraica e nem grega, mas sim o que está por fato adentro da bibliografia e da arqueologia que a própria Bíblia nos mostra. Observamos que Melquisedeque, ele, na visão panorâmica da igreja evangélica, ele é citado como Cristo em Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 1, 2 e 3. Mas algo integrante, Yosef, acontece quando nós vamos observar a citação sobre Melquisedeque no capítulo de número 14 do livro de Gênesis, versículo de número 18. Porque veja, nós observamos que Melquisedeque, ele é um parentesco conhecido daquela sitiação e daquele lugar ali de Jerusalém, em aspas, como o rei de Salém. Mas na minha observação geral, quando nós falamos sobre a cidade de Salém, nos relembra não o Abrão, e sim o pai de Abrão, que era um dos líderes de mais paganismo dentro de Salém. Nós observamos que, veja bem, porque a colocação acerca do pai de Abraão é que o pai de Abraão, por ser um homem muito religioso, ele tinha determinadas atitudes dentro da cidade de Salém para com este ser chamado em Gênesis 14 e versículo de número 18 de Melquisedeque. A minha observação Yosef, dizer acerca da sua pergunta em visão geral e definitiva, é que se o Melquisedeque ele era rei de Salém, ele era uma das entidades que o pai de Abraão ele adorava. Então observe como estava sendo dada início a uma guerra, que nós observamos que a própria escritura que nos mostra que estava havendo uma guerra de 4 reinados para com Abrão, que ainda não era Abraão. Mas observe que o cristianismo ele prega e envolve a figura de Cristo no Antigo Testamento em forma de ser teofânico, ou seja,
eles aprovam e afirmam que Cristo veio na forma de Melquisedeque no Antigo para buscar o dízimo de Abraão na guerra. E na citação do Novo de Hebreus, citam que Melquisedeque é o Cristo divino que apareceu agora em Mateus e foi crucificado pelo Império de Roma. Observação. Primeiro ponto cego dessa história. Melquisedeque, a sua liturgia, a sua aparência adiante da arqueologia, Yosef, nos mostra que a origem de seu nome é hebraico. E em hebraico a palavra, o nome Melquisedeque significa Melquisedeque, mas adentro da história, há séculos passados, eu fui em uma profunda procura acerca do Melquisedeque e descobrindo dentro da história que o Tezedeque era um dos deuses que o pai de Abraão idolatrava, fazia ritual, matava animais e que também matava seres humanos em consagração desse tal Tezedeque. Mas observe, é aí onde está o ponto cego que os teólogos não querem trazer à tona quando vão falar de Melquisedeque. Porque afirmar que Melquisedeque é supostamente e afirmando que ele é uma entidade maligna quebra todos os preceitos da igreja evangélica que diz que Melquisedeque é Cristo no Novo Testamento. Então aí fica difícil, Yosef, fica um transtorno para os fiéis saber que o que os seus líderes estão lhe ensinando é algo totalmente diferente do que eles acham que é verdade. Porque o Senhor concorda comigo que seria difícil hoje, depois de 3.000 anos sendo pregado para mim algo que eu acredito de uma forma, chega um do nada e me prova totalmente ao contrário por dentro da própria Escritura, que o que hoje eu digo que é o Cristo, que foi o Messias no Antigo, hoje aqui na afirmativa de muitos e na visão correta e definitiva, era uma entidade demoníaca que estava se apresentando a Abraão. Porque numa visão correta, Abraão ainda não era um ser convertido, se fosse para usar a metáfora do cristianismo. Então, em lógica da história, Yosef, de maneira nenhuma Deus ainda tinha aparecido para Abraão. Porque observe, no capítulo 12 do livro de Gênesis, nós observamos que Abraão ainda era Abraão. E ele veio se tornar Abraão depois do seu encontro com Deus no monte. Nós sabemos disso, que ele ia oferecer o seu filho. Depois do nascimento do seu filho, ali Abraão se tornou Abraão. Ou seja, então nós observamos que a crença do Abraão, antes de conhecer o Eterno, era a mesma crença de seu pai. Então isso significa que Abraão, ele ainda não era monoteísta, ele era politeísta. Então ele tinha vários segmentos acerca de seres de um mundo totalmente diferente do que o cristianismo prega. Porque o cristianismo prega que Melquisedeque, ele é rei de justiça, rei de paz. Só que na figura do pai de Abraão, Melquisedeque é uma entidade que provoca morte e sacrifícios para a honra do seu nome. Então fica a critério de quem está ouvindo este áudio saber que Melquisedeque, de maneira nenhuma, já foi descartada essa hipótese dentro da própria história bíblica, que Melquisedeque é Cristo, citado em Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 3. Porque a entidade que era proclamada dentro de Salém era uma entidade demoníaca. E nós sabemos que a igreja evangélica, ela de maneira nenhuma ia aceitar estar seguindo e idolatrando um ser demoníaco.
E é isso aí, Yosef, que eu acho acerca do Melquisedeque. Então, professor Israel, dentro da sua visão panorâmica, dentro dos seus conceitos, dentro dos estudos arqueológicos que você rastreou, então você afirma com muita propriedade que os cristãos que adotaram esse suposto Melquisedeque como a figura do Messias, então, no seu entendimento intelectual, você descarta que esse Melquisedeque que apareceu o patriarca Abraão seja a figura do Messias. Sim, porque primeiro que ele era rei de Salém, e Salém ela não era uma cidade habituada por seres monoteístas. Deus ele abominou Salém, Yosef. Se nós formos observar por dentro da história, Salém ela foi abominada por Deus por conta do paganismo que havia dentro dela. Ou seja, de maneira nenhuma um rei que comanda uma cidade pagã pode ser figurado como Cristo, o Santo Messias. Concorda comigo? Absolutamente. Porque a igreja hoje ela afirma a figura dele como um ser santo. Só que dentro da história ele é um ser demoníaco. Então de maneira nenhuma eu posso aceitar que Melquisedeque é Cristo, um ser supremo, santo e divino, se ele é uma entidade demoníaca constituída como Zedeque do politeísmo do pai de Abraão, que supostamente dito a igreja evangélica prega que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Cristo, que veio buscar o dízimo e que não veio buscar dízimo de coisa nenhuma. Ele veio fazer um de outros rituais que já foram feitos novamente com Abraão, que ainda não era Abraão. Uma colocação que o senhor fez muito bem aprimorada, muito bem aplicada. Agora eu queria que o senhor explicasse para os telespectadores que em breve vão estar vendo e escutando essa sua colocação que você fez em relação a esse Melquisedeque. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua genealogia. A genealogia de Melquisedeque e Yosef, nos textos da Bíblia, que nós sabemos que é traduzida da Septuaginta grega e que não tem nada a ver com o arcaico dos hebreus, observe que a colocação sobre a genealogia de Melquisedeque na Bíblia, ela não é citada, ela é apagada da Bíblia, mas um dos manuscritos conhecido hoje como a Bíblia Proibida, é uma citação aqui que eu uso em forma simplificada para que os ouvintes entendam, porque se quiser pesquisar, pode pesquisar que a fonte é segura. Melquisedeque, ele veio de uma linhagem de seres espirituais de escalão de alta magia negra, Yosef. Era como se hoje o Melquisedeque ele viesse da linhagem de um umbandista. Me permita usar a expressão de um terreiro de umbanda. O senhor me compreende? O Melquisedeque veio de uma linhagem como hoje é citado dentro de um terreiro de macumba, como o Exu Caveira, a Padilha. E no Antigo Testamento, o período neotestamentário, dentro das liturgias gregas, eu não vou usar nem hebraica, eu vou usar grega,
O Melquisedeque é figurado como uma das entidades invocadas dentro de Salém. Até hoje tem uma estátua dele lá, se nós formos observar por dentro da história. Então, se ele não teve princípio e nem fim, se ele não foi casado e não teve filhos, não deixou descendentes e que não teve genealogia, então ele teve a mesma característica de Cristo, então dá a nos entender que ele também foi uma obra gerada pelo Espírito Santo? Não, porque se for a citação dos textos bíblicos, nós observamos que Isaías 7,10, da profecia dentro do reinado de Acais, primeiro teria que nascer dentro do ventre de uma mulher virgem, um ser que viria à terra para um objetivo do eterno. Então está descartado a citação do texto ao dizer que ele não tem genealogia, nem pai nem mãe, porque o próprio Cristo teve pai, teve mãe, Iosef. Então já é a maior mentira impregnada dizer que ele não teve pai e nem teve mãe, porque o Cristo, pregado hoje pela igreja evangélica, ele teve um pai e teve uma mãe. Muito bem, estamos gratos por esse debate que tivemos aqui em relação a esta figura, em relação ao Melquisedeque, que é uma figura debatida por milhões de brasileiros aqui no Brasil. Então eu fico muito grato por ter conseguido esse espaço seu, professor, de esclarecer aqui para a população brasileira acerca deste suposto Melquisedeque que a igreja cristã hoje tem como se fosse o próprio Cristo. Então eu quero agradecer por esse momento que tivemos aqui, quero agradecer pela sua pessoa, quero agradecer por todos os telespectadores, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, e eu desejo muita paz, muita saúde e muita prosperidade na vida de cada um de vocês. Agora o senhor vai dar as suas saudações finais. Também peço obrigado pelo convite, ilustre Iosef, pois eu sei que eu estou na frente de um homem que entende muito sobre o que eu estou falando e pode até entender mais do que eu falei. E também peço obrigado a todos os telespectadores que estão nos ouvindo neste momento, sabendo que toda a farsa e toda a mentira, um dia ela vai vir à tona. O Eterno, ele está abrindo a mente de muitas pessoas para o conhecimento. E o conhecimento, ele vai começar a atingir as barreiras e quebrar os preceitos da religião. E eu também quero declarar aos telespectadores uma tarde de paz, de prosperidade e de muita alegria. Que o Eterno abençoe todos vocês. Shalom Halashem.